Então, programador web, estamos de volta para a construção, desenvolvimento do nosso projeto manutenção de computadores do laboratório, o TechLab, e vamos dar sequência aqui. Bom, vamos preparar aqui o nosso ambiente, né? O startar. Já até estão startados aqui, ó, já tinha deixado pronto Apache e MySQL. Vamos chamar aqui um navegador para dar uma olhadinha em que ponto que nós paramos. Então, localhost barra manutenção. Os nossos arquivos, nossos códigos estão aqui na pasta fontes. Acessamos. Nós vamos tentar fazer login. Um login correto, por exemplo, a senha correta que nós deixamos preparada na aula anterior foi 123, 123. E eu vou colocar uma senha diferente aqui, ó, 123, 456. Vou tentar fazer login. Tentativa de login válida, código ou senha incorretos, perfeito, é isso mesmo que a gente queria. Vamos tentar fazer o login correto agora. 123, 123, fazer login. E como comentamos, o errado que deu certo, né? Então nós fomos remetidos aqui, ó, para principal.php. A mensagem not found, porque esse arquivo ainda não foi criado, mas o processo deu certo, então agora nos cabe começar a construir esse principal.php. Para tal, para darmos sequência, então, VS Code, e nós vamos iniciar, nós vamos acessar a nossa pasta. Então vamos lá, no menu File, que é Arquivo, vamos executar o Open Folder. Agora nós temos que navegar até a pasta, diminuir aqui um pouquinho, até a pasta onde nós estamos armazenando o nosso código-fonte. Então, na unidade C, na pasta champ, no meu caso é champ 64 bits, na pasta htdocs e dentro da pasta htdocs, manutenção, selecione a pasta fontes, perceba que ela aparece aqui embaixo, selecionar pasta. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter aqui, ó, dentro da pasta IMG, os nossos arquivos de imagem, que são aqueles três utilizados no carrossel, o slide 1, 2 e 3. Dentro da pasta meu CSS, nós temos o arquivo meuestilo.css. E por enquanto nós temos três arquivos do tipo PHP, que são o index, o conexão BD e o validar login. Então nós vamos fazer o seguinte, dentro aqui da pasta fontes, né, nós vamos criar mais um arquivo. Esse arquivo vai se chamar principal.php. Muito bem, ele tem que ser do tipo PHP. Fique bem atento a isso. E aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte, o nosso arquivo principal.php, ele vai ser quase idêntico ao index. O que nós vamos ter que diferente aqui, ó? Os menus, eles estarão habilitados. Então, nós vamos criar uma página, construir uma página que tem essa mesma estrutura. Os menus estarão habilitados. E ao invés de nós termos aqui os dois, um formulário para... nós podemos fazer login, nós vamos ter um botão sair. Né? Então, nós vamos ter uma página muito parecida com essa, com todos os menus habilitados, e ao invés aqui de termos o formulário com o fazer login, nós vamos ter uma página, um botão apenas chamado sair. Quando nós clicarmos em sair, nós seremos remetidos novamente para index, cancelando aquele login que foi feito. Tá legal? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar lá no arquivo index, nós vamos selecionar o arquivo inteirinho. Então, para selecionar o arquivo inteirinho, você deixa o cursor piscando, ó, estou em index, para não ter problema nenhum, vou fechar a conexão, vou fechar o validar, o principal está vazio, então aqui em index eu deixo o cursor piscando aqui dentro, pressiono as teclas Ctrl A, ele vai ser totalmente selecionado, em seguida Ctrl C, e eu vou lá no principal, Ctrl V. Tá? Dá um clique no Save All, ou Ctrl KS. Muito bem, então nós já temos o nosso arquivo principal.php existente, de tal forma que, se fizermos login, então
1, 2, 3, fazer login, nós seremos remetidos para principal.php. Perfeito. Só que agora a gente tem que fazer a customização, porque nós estamos numa cópia, num dublê, né, num clone do principal.php. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer é alterar o código, tanto dessa parte inicial, onde nós vamos, aqui nós tentávamos verificar se o login existe ou não, né, se foi feito ou não, e depois todos os itens do menu estão aqui envolvidos na classe disable. Então nós vamos alterar tudo isso daqui de tal forma que o nosso principal.php ele vai ficar funcionando perfeitamente. Bom, então nós vamos começar por aqui, ó. Nós vamos habilitar esses menus. Lá no nosso código-fonte, se nós observarmos, então estamos aqui, ó, localize início da barra de navegação, que é o navbar, e aqui embaixo, ó, fim da barra de navegação. Tá? Aqui nós temos dois itens a serem alterados. Nós temos os links, então veja, início dos itens do menu de navegação, final dos itens do menu de navegação. O que nós vamos alterar aqui? Ó? Perceba que cada um, isso é uma UL, uma lista não ordenada, ela inicia-se aqui, no meu caso na linha 31 do código, se estende até a linha 50 do código, e então UL é uma lista não ordenada e cada item da lista é construída, né, formada por um LI barra LI, LI barra LI. O LI é item da lista, então ele pertence à classe navItem disable. navItem disable. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é alterar esse disable. Então ele não pertencerá mais à classe navItem disable. Ele vai ficar na classe navItem e nós vamos colocar qual é a classe habilitada aqui. Para isso nós vamos consultar o get bootstrap para ver qual é a classe direitinho que a gente vai colocar aqui. E uma outra coisa que nós vamos fazer é alterar os links aqui. Ó. Então, quando eu clicar no principal, para onde que nós seremos remetidos? Quando clicar em laboratórios, para onde nós seremos remetidos? Então, A é a classe para link, ela está encaixada, né, na classe navlink, e aí o href é para onde? Aponta para qual arquivo que nós vamos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos usar o navegador aqui, ó, vou chamar o getbootstrap.com.br. Nós vamos aqui em documentação, componentes, e nos componentes, barra de navegação. Muito bem, foi esse o caminho que nós percorremos para construir a navbar. Então veja que nós vamos descer, e a gente tem aqui, ó, exemplos das navbars, de várias navbars, estão vendo? Bom, e nós utilizamos esse primeiro aqui, ó, esse primeiro exemplo, nós copiamos esse código e colamos quando estávamos construindo o index. Muito bem. Perceba aqui, ó, que lá no index a gente tem o navItem ativo. Tá vendo aqui? Então, olha lá o nosso UL, exatamente aquele mesmo UL que nós temos, porque foi um copiar-colar. Então, o LI, ele faz parte da navItem ativo, né? E aqui tem o disable, que é aquele que nós colocamos em todos. Então, nós vamos tirar o disable e nós vamos encaixar todos nesse ativo. Então, simplesmente dá um Ctrl C aqui, nós vamos lá no nosso código, ó. Então, aqui, ó, vai com bastante calma, verifica onde tem o principal LI, que pertence à classe navItem ativo, né? Depois, logo embaixo, ó, laboratório, LI, que pertence à classe navItem ativo, computadores, a classe active, tipos de usuários, active, usuários, active e chamados active. Nós vamos dar um clique aqui no salvar, save, ou se você quiser ter certeza que tudo está salvo, tá vendo que ele até desabilitou o save all aqui, ó.
significa que está tudo salvo. Então, voltamos lá no nosso projeto estamos em principal, veja o que aconteceu, que ele já deu agora o destaque, né? Mostrando que todos os itens do menu estão ativos. É assim, está vivo, colocou um branco mais intenso. Ainda nessa primeira parte, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar, nós vamos definir o href de todos os links. Então, principal vai apontar para ele mesmo. Então, nós estamos aqui. Ó. Aqui, nós vamos apontar para principal.php. Então, em principal.php. Em laboratórios, nós vamos chamar de laboratórios, sem acento, no plural, .php. Computadores, também, ó, computadores. Significa que nós vamos ter que construir todas essas páginas. A principal é a que nós estamos fazendo. Mas nós vamos ter que fazer construir todas essas páginas. Tipos de usuários, sem acentuação, tudo junto, sem espaço, .php. Logo embaixo, usuários.php e, por fim, chamados.php. Muito bem, ó, save all. Vamos lá no nosso formulário, nós estamos em principal. Posso até fechar o Bootstrap agora, o Get Bootstrap, que a gente não vai usar. Atualizou. Então veja bem, ó, na hora que nós colocarmos, só posicionarmos o ponteiro do mouse, você vai observar aqui embaixo, onde eu estou apontando com o mouse. Então na hora que eu colocar o ponteiro do mouse, ele indica lá embaixo para onde que nós seríamos remetidos. Como nós estamos em principal, nós vamos ficar nela mesma. Se você clicar, pum, cai aqui mesmo. Laboratórios, nós seremos remetidos para a página laboratórios.php. Vai dar erro, porque ela não existe ainda. Mas é o errado que está dando certo. O menu está funcionando, só que nós não temos ainda laboratórios.php. Computadores, a mesma coisa. Perceba, computadores.php, tipos de usuários.php, e quando você posicionar o ponteiro do mouse, observe que aqui embaixo, no rodapé, ele apresenta para onde nós seremos remetidos. Então, usuários.php e, por fim, chamados.php. Tá? Então, nós já ativamos todos os itens do menu. Perfeito, está certinho. Temos que construir tudo isso e algumas coisinhas a mais. Próxima etapa vai ser a gente alterar essa parte aqui, ó, em que nós não teremos o input para código, nem senha, e o botão login vai se transformar num botão sair, ou desconectar, alguma coisa do tipo que nós vamos fazer na próxima videoaula. Então, nós nos encontramos daqui a pouco para dar sequência no nosso projeto. Até já!